Bom, gente, muito importante, né? Esses relatos da Carol, do Marcos, do Rafael, e certamente eles tiveram, como muito bem destacado por eles próprios, uma atuação muito protagônica nesse nosso curso de capacitação. Pessoal, além de todos os professores e de todos vocês envolvidos, nós tivemos instituições importantes que atuaram na organização dessa sexta edição do curso de capacitação. Então, é importante destacar a presença do Observatório das Migrações, que é um grupo de pesquisa do NEPO, Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. É importante destacarmos o Observatório das Metrópoles, que é também um grupo de pesquisa vinculado ao INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e aqui particularmente que é o Observatório das Metrópoles, Núcleo São Paulo. Nós tivemos também o Ministério Público do Trabalho, que está conosco praticamente desde a primeira edição da nossa capacitação, lá em 2018 ainda, o Departamento de Sociologia da PUC, né, representado aqui muito honradamente pela professora Mônica Carvalho, o Bacharelado de Ciências Econômicas da Universidade Federal da ABC, da onde eu sou professor visitante, e também o Centro Paula Souza, representado também, né, na figura do nosso querido amigo e colega Davi Gutierrez. Então, essas são as instituições participantes, a cada uma delas o meu agradecimento especial por terem tornado possível o oferecimento dessa sexta edição do nosso curso. A sexta edição do nosso curso para o Centro Paula Souza, ela é, ao mesmo tempo, a 15ª edição do Programa de Capacitação em População, Cidades e Políticas Sociais. Na verdade, gente, é a 25ª, não a 15ª, é a 25ª edição do Programa de Capacitação em População, Cidades e Políticas Sociais. Essa edição, especificamente, com o tema Erradicação do Trabalho Infantil, Reflexão e Ação. Esse curso foi oferecido para vocês entre os meses de abril e julho de 2022. Há uma turma que totalizou 45 professores de ETECs e FATECs vinculados ao Centro Paula Souza, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Esse curso foi oferecido, foi organizado, tendo em vista 6 módulos, né? Um módulo 0, que é um módulo de abertura, boas-vindas e apresentação do curso. O módulo 1, onde estiveram mais especificamente as professoras Lúcia Bogos e Rosana Berninger, e também eu. O módulo 1, intitulado Cidades, Trabalho e Pandemia, Urbanização, Metropolização e Novas Escalas Urbanas. Então, aqui nós debatemos as desigualdades socioespaciais, aqui nós discutimos o processo de metropolização em curso no estado de São Paulo, e também novas unidades regionais, novas regionalidades e novas espacialidades, como, por exemplo, a macrometrópole paulista. São temas que nós analisamos no módulo 1, justamente para dar um contexto, um pano de fundo sociodemográfico e geográfico para nós compreendermos a espacialidade do fenômeno do trabalho infantil. No módulo 2, nós debatemos os conceitos importantes de jovem, juventude, políticas públicas e coletivos de juventude. Esse material tão importante para nós, né, termos domínio conceitual do que é a infância e do que é a juventude, para nós recortarmos melhor o objeto teórico do trabalho infantil, foi oferecido para nós pela professora Silvia Borelli, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No módulo 3, Cidades, Trabalho e Pandemia, Desafios para a Eliminação do Trabalho Infantil, esse módulo foi oferecido pelo nosso querido colega, professor Carlos Etulain, que nos mostrou conceitos, categorias, reflexões e toda a emergência do trabalho infantil no Brasil e também no estado de São Paulo. No módulo 4, junto das professoras Natália Demétrio e Joyce Domeniconi, nós tivemos
um aporte teórico e metodológico muito importante, porque nos permitiu identificar as fontes de informações, as fontes de dados, para a identificação das populações vulneráveis e, dentro delas, do trabalho infantil. Então, apresentaram ferramentas, fontes, plataformas que foram muito importantes para as atividades avaliativas deste módulo e muito importante para que vocês pudessem espacializar ainda mais na cidade de vocês, compreender como é que se dá o trabalho infantil na cidade de vocês, através dessas plataformas que a Joyce Domeniconi e que a Natália Demétrio apresentaram para nós. E o módulo 5, este módulo do webinário, ele teve uma estratégia muito interessante. Ele começou de vocês para nós, diferente dos módulos anteriores. Então, no módulo 5 do webinário, vocês apresentaram para nós a avaliação do curso e vocês sugeriram para nós temas para capacitações futuras. E a partir disso, nós reagimos a provocar essa colocação de vocês sob a forma desse presente webinário de agora. Então, foi um momento muito importante porque a gente pôde ver mais precisamente o que vocês compreenderam do curso, qual a opinião de vocês sobre o conteúdo do curso, em que medida vocês avaliam o curso como importante para a formação profissional de vocês, e aí para a elaboração de novos conteúdos e estratégias didáticos e docentes dentro da sala de aula nas ETECs, e também para lermos, né, quais são os desejos, os projetos, as necessidades de vocês em termos de capacitações futuras, que foram as sugestões de temas que vocês fizeram. Então, foi muito importante como um encerramento, como um fechamento, né, e também para a gente pensar e planejar capacitações futuras, consagrando ainda mais essa parceria do Observatório das Migrações e o Centro Paula Souza. Nós tivemos 45 professores participantes, e esses 45 professores são de 24 municípios diferentes. Então, nós tivemos municípios que tiveram um, mas nós também tivemos municípios que tiveram 4, 5 professores daquele município participando da nossa capacitação. Ao todo, então, tivemos 24 municípios de alguma forma representadas. São 24 municípios onde existe pelo menos uma ETEC ou FATEC que teve o seu contexto social analisado, refletido, pensado criticamente pelos professores participantes através do conteúdo e das atividades propostas pelo curso. Então, as cidades de Amparo, a cidade de Apiaí, Barretos, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capão Bonito, Diadema, Itapeva, Mairinque, Marília, Matão, Mauá, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Novo Horizonte, Penápolis, Piraju, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, São Sebastião, São José do Rio Preto e a capital paulista, o município de São Paulo. Então, eu reforço que as realidades sociais, econômicas, demográficas desses municípios, especialmente no que se refere à forma de vinculação da sua economia na divisão internacional do trabalho e as formas de trabalho precários que essa forma de vinculação cria, produz e reproduz historicamente, tudo isso foi objeto de intensa análise crítica por parte dos professores que participaram do curso. Então, nós levantamos informações muito ricas sobre esses 24 municípios que, oxalá, né, possam vir a constituir, podem vir a consolidar material didático e mesmo publicações para capacitações futuras. Então, é muito importante nós destacarmos isso, porque é precisamente essa capilaridade do nosso curso pelo Estado de São Paulo o que para nós é o aspecto mais importante dessa parceria com vocês. A produção do conhecimento que nós criamos na universidade consegue encontrar vocês, consegue estimular a criação de novas práticas docentes e consegue receber de vocês contribuições críticas muito importantes sobre essas realidades que muitas vezes a gente não consegue alcançar
sem a presença ativa de cada um e de cada uma de vocês que participaram do curso. Então, isso para mim, para nós, Observatórios de Migrações, é o aspecto mais importante da nossa parceria. O quanto que ela permite capilaridade, né, o espalhamento, né, a difusão do conhecimento, e permite também que nós recebamos de vocês, da formulação crítica de vocês, do olhar crítico de vocês sobre a cidade onde se situa a ETEC e a FATEC, onde vocês trabalham, essas compreensões das realidades que a gente não consegue acessar de outras formas. Então, essa via de mão dupla, essa dialética da nossa produção do conhecimento, ela é certamente um dos aspectos que nós mais valorizamos nessa parceria. E como eu já citei no webinário, neste módulo 5, nós tivemos duas atividades importantes. Nessas atividades que foram vocês nos municiando, nos fornecendo, nos subsidiando informações para que nós pudéssemos construir esse webinário final. Então, no primeiro momento, a avaliação do curso, onde vocês destacaram o que vocês compreenderam do curso, a importância dele, em que medida ele foi útil para a formação profissional de vocês, e também proposta de temas para futuras capacitações, tendo em vista que essa é a sexta e que nós não queremos parar por aqui, porque a capilarização do conhecimento que vocês permitem nas capacitações são o nosso combustível de continuar pesquisando e continuar trabalhando. São a nossa quimera, a nossa utopia de fazer com que o que nós produzimos na universidade se traduza em novas práticas docentes nas escolas e se traduza na mudança do ponto de vista e da visão social de mundo dos alunos de vocês, nas ETECs e FATECs de todo o estado de São Paulo. Então, particularmente sobre o primeiro ponto, que é a avaliação do curso, nós ficamos muito felizes e muito honrados, muito gratos de termos visto uma unanimidade a respeito da importância e da satisfação de vocês de terem participado do curso. Trouxemos aqui 4 de muitas avaliações positivas sobre o curso. Então, a primeira, né? O curso foi muito interessante e importante, pois pudemos refletir um pouco mais sobre os aspectos do trabalho infantil. Com toda certeza, será de grande valia para planejar novas práticas de trabalho. O tema abordado é de suma necessidade. Não restou qualquer dúvida em relação à aplicação dele. Muito obrigado e parabéns pela capacitação. Nós que agradecemos e nós que parabenizamos a participação tão ativa e tão protagônica de vocês. O curso aborda um assunto atual e interessantíssimo, que está na nossa frente e muitas vezes fechamos os olhos para essa realidade. O curso, me fez ver que tenho que cada vez mais assumir o compromisso de manter meus alunos interessados para mantê-los estudando e que devo abordar de forma transversal ética e atualidades. O conteúdo foi muito proveitoso para o meu conhecimento e vai contribuir para as aulas. As leituras dos textos, os vídeos e as imagens trouxeram esclarecimentos para nossas aulas, bagagem e sugestões de novas didáticas. O conteúdo abordado foi bem trabalhado, oportunizando reflexões sobre um tema importante, próximo, que muitas vezes passa despercebido ou que fica em segundo plano diante de tantas dificuldades e correrias diárias que enfrentamos. Então, pessoal, essa é uma pequena amostra das avaliações tão importantes que para nós são um verdadeiro combustível para que nós continuemos produzindo e refletindo criticamente aqui na cidade, na universidade, de forma a encontrar vocês nas ETECs e FATECs, de forma a oferecer para vocês conteúdo que seja aplicável na compreensão da realidade do município onde está situada essa ETEC e FATEC, e que nós também possamos receber de vocês esse olhar crítico, sensível e tão importante que vocês têm sobre, de um lado, o processo de ensino-aprendizagem, os desafios educacionais, e de outro, as questões sociais e demográficas deste município. Então, na medida em que vocês agradecem o curso, nós também agradecemos a participação tão protagônica e tão importante de vocês. Esse curso foi
verdadeiramente construído por todos e por todas nós. E aqui nós temos um aspecto importante deste webinário, que foi justamente as sugestões de temas para capacitações futuras. Nós trazemos aqui aqueles temas que estiveram mais comum, aqueles temas que mais se repetiram, né, que estiveram mais presentes nas respostas de vocês a essa atividade. Os temas que mais se repetiram. Então, vulnerabilidade social da população, com moradias em áreas de risco. Então, compreender a natureza precária das habitações, o processo muitas vezes informal e irregular de ocupação do espaço, compreender o processo de favelização, né, compreender o crescimento da densidade domiciliar, muita gente morando dentro dos domicílios, a relação disso com doenças, especialmente com a Covid, né? Nós temos aí elementos muito claros que mostram o quanto que a Covid se disseminou tão rapidamente, tão densamente nas regiões onde a densidade domiciliar é maior, justamente pela dificuldade de isolar um indivíduo que testou positivo, né? O indivíduo que se contaminou em relação aos demais. Então, tudo isso tem uma dimensão urbana, tem uma dimensão social, tem uma dimensão epidemiológica importantes. Então, essa é uma primeira sugestão muito útil que nós já estamos pensando na formulação de capacitação e na formulação de materiais didáticos especificamente sobre isso. O tema da pobreza familiar, né, diretamente relacionada com a precarização do mercado de trabalho, com o aumento da informalidade nos últimos anos. Nós hoje temos, desde 2017, uma reforma trabalhista que deteriorou as condições de trabalho e de vida, crescimento do desemprego, especialmente após a recessão econômica de 14 a 16, mergulhamos numa estagnação econômica, agora estamos numa estagnação com inflação, que é a chamada estagflação. Tudo isso resulta numa pobreza familiar ou no crescimento da pobreza familiar, né, justamente porque aumentou a desigualdade, nós tivemos um crescimento da desigualdade medida pelo coeficiente de Gini, nós tivemos também um aumento do coeficiente das pessoas que moram em domicílios que recebem até um quarto de salário mínimo per capita, então os indicadores de desigualdade, os indicadores de pobreza pioraram no Brasil nos últimos anos, e isso tudo se agravou durante a pandemia. Então, esse é um tema muito importante para nós compreendermos a realidade social e econômica, não apenas no Brasil, mas também no nosso estado de São Paulo hoje. O tema da educação de baixa qualidade, né, é diretamente relacionado com a falta de estrutura do serviço público educacional, com a precária remuneração dos professores, relacionada com a baixa preparação dos municípios para atender os desafios do atual contexto da nossa era informacional, e a presença de gargalos históricos do nosso país, como, por exemplo, a ausência de escolas ou a distância das escolas em relação a contingentes populacionais importantes. Então, tudo é uma educação de baixa qualidade, que também é um tema que já estamos nos debruçando. O tema do envelhecimento populacional, para nós demógrafos, tão caro, tão importante, né? Nós temos uma tendência demográfica nos últimos anos de diminuição da mortalidade, especialmente da infantil, e de aumento da esperança de vida ao nascer. Tudo isso altera a nossa composição etária da população, e tudo isso nos mostra que a nossa população está envelhecendo. O processo de envelhecimento populacional está relacionado com um conjunto de outros fatores de ordem familiar, econômica, social e cultural, especialmente no que se refere à necessidade de um olhar específico sobre políticas públicas para a população idosa no nosso país. Então, o tema do envelhecimento populacional é muito importante porque ele é transversal. Através dele estudamos economia, estudamos sociedade, estudamos política, estudamos cultura, e nós estamos ainda muito aquém na tarefa de oferecer políticas públicas para que essa população, cada vez maior em idade idosa no nosso país, possa usufruir de qualidade de vida e possa usufruir de benefícios e políticas públicas.
Políticas públicas para a juventude, também um tema muito importante, né? Nós temos hoje uma complexidade cada vez maior desse grupo etário que está na juventude, que está fazendo sua transição para a vida adulta, recortado por necessidades educacionais, recortado por precariedade laboral, recortado pela ausência de, de uma maior difusão de políticas de capacitação profissional. Então, a juventude é também um tema muito importante que foi destacado para vocês e que foi trazido na forma aqui de sugestões. Pobreza e desigualdade social diretamente relacionado ao tema da pobreza familiar, né? Como eu disse, nós hoje estamos com indicadores do início do século em termos de desigualdade social e em termos de pobreza. Nós saímos do mapa mundial da fome em 2014 e voltamos a ele em 2018, né? Isso é muito simbólico, do quanto que a pobreza e a desigualdade aumentaram no nosso país nos últimos anos. Isso nos leva a pensar outros temas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, como, por exemplo, a PEC do teto de gastos, né? A PEC 95 de 2016, que congelou as despesas primárias, congelou os gastos do governo federal com tudo aquilo que ele oferece em termos de serviço público, ao que foi oferecido em 2016. Então, saúde, educação, ciência, tecnologia, tudo isso foi congelado, foi colocado um teto, não se pode gastar mais do que se gastou em 2016, corrigido apenas pela inflação. Se ignora crescimento econômico, se ignora aumento populacional, se ignora envelhecimento populacional, que traz demandas muito específicas em termos de atuação do Estado. Então, o tema da pobreza e da desigualdade é um tema fundamental para nós avaliarmos o impacto dessas medidas tomadas entre 2017 e 2018 e aprofundadas pelo atual governo, o impacto dessas medidas na situação social do país hoje. A importância do sindicato para a emancipação e luta dos trabalhadores, né? O sindicato tão combatido, né? Tão vilipendiado nos últimos anos, tão diminuído pela PEC, pela reforma trabalhista, segue tendo uma atuação decisiva, importantíssima, para avaliar as condições de trabalho, para avaliar as condições de remuneração, para fazer uma defesa justa e intransigente dos direitos que os professores devem ter no oferecimento desse serviço tão essencial e tão importante para o nosso país, que é o serviço da educação pública. Então, a importância do sindicato e a emancipação e lutas dos professores é um dos temas que foi trazido para vocês, por vocês, e que também encontra, né, as nossas reflexões e o nosso trabalho, especialmente aqui no Observatório das Migrações. Educação para os direitos humanos, né? Nós temos um ataque aos direitos humanos no nosso país nos últimos anos. Esse ataque está, de um lado, promovendo uma violência contra profissionais que atuam na área de direitos humanos, e, de outro lado, está promovendo uma desinformação, uma confusão muito útil àqueles que não querem os direitos humanos. Uma desinformação de que direitos humanos é algo apenas para proteger A, B ou C, mas que não seja algo para defendermos todos nós, toda a nossa condição humana. Direitos históricos que foram conquistados por nós, como, por exemplo, o direito a migrar, o direito a ter uma moradia, o direito à educação, o direito à saúde, inclusive a saúde reprodutiva, né, saúde sexual, o direito à igualdade de gênero, o direito à não discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tantos e tantos direitos humanos que estão sendo atacados nos últimos anos e que merecem um olhar cuidadoso para que nós possamos fazer uma educação baseada em direitos humanos, que nós possamos trazer esse tema para dentro da sala de aula, né, esclarecendo essas confusões conceituais e mostrando que os direitos humanos são muito superiores em relação aos direitos relativos, como, por exemplo, o direito à propriedade, que são os humanos que detêm os direitos fundamentais e os direitos que devem ser preservados. E também, por fim, mudanças no mercado de trabalho, diretamente relacionado com a sugestão da pobreza e da desigualdade social,
diretamente relacionado com o tema das políticas públicas para a juventude e diretamente relacionado com o tema da pobreza familiar. Então, nós acompanhamos essas mudanças no mercado de trabalho, especialmente aquelas decorrentes da reforma trabalhista de 17, trabalho intermitente, contrato de trabalho parcial, né? A periculosidade agora não é mais definida pelos órgãos competentes, mas sim pelo acordo entre patrão e funcionário, né? Nós tivemos muitas mudanças também a respeito da possibilidade de flexibilização das atividades fim e não apenas das atividades meio. Nós tivemos impactos importantes disso, do ponto de vista do chamado da chamada uberização do trabalho. Então, contratos de trabalho precários e muitas vezes trabalho oferecido sem contrato de trabalho. A substituição do trabalhador pelo prestador de serviço, que é algo que as plataformas digitais e que a economia do compartilhamento, que a uberização do trabalho traz. Se substitui o trabalhador por um prestador de serviço, sem vínculo de trabalho, sem direito trabalhista, sem remuneração por um acidente de trabalho, sem qualquer tipo de responsabilização do que acontece com a sua vida durante o tempo de trabalho pelo empregador. Então, tudo isso é uma mudança que aprofunda a assimetria e a exploração no mundo do trabalho e que mostra para nós o quanto que é importante nós compreendermos essas novas modalidades de trabalho, especialmente a uberização do trabalho. Então, todos esses temas são muito importantes, esse último, especialmente porque o MPT é um parceiro muito ativo, muito companheiro nosso, e aí ele também interessa, né, produzir e receber informações sobre as novas dinâmicas de trabalho e a nova face do trabalho precário no país hoje, que é justamente o trabalho uberizado. Pessoal, nós podemos oferecer capacitações sobre todos e cada um desses pontos, mas nós compreendemos que neste primeiro momento talvez seja melhor organizar essas questões e separar, né, classificar, organizar e sistematizar esse debate. Nós identificamos que todos esses temas, de alguma forma, convergem para a Agenda 2030, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é essa proposta que a ONU faz para que os países signatários consigam, né, desenvolvam políticas públicas capazes de promover desenvolvimento social e econômico sustentável. Essa agenda, ela costuma ser muito refletida, quando ela é refletida, em termos nacionais. E o que a gente coloca para vocês numa capacitação futura é o desafio de pensarmos essa agenda não apenas do ponto de vista nacional e federal, mas também do ponto de vista estadual e municipal. É uma capacitação voltada à compreensão das ODS e, especialmente, à identificação crítica dos desafios que os municípios têm que enfrentar para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que nós possamos avaliar juntos em que pé, qual é a condição que os municípios enfrentam esses desafios. E daí, nisso vai ser fundamental a presença e a participação de vocês. Então, lembrando, essa Agenda 2030 e essas ODSs, elas são caracterizadas por 17 pontos principais. Erradicação da pobreza foi trazida como sugestão. Fome zero e agricultura sustentável, né? A miséria e a pobreza se insere também nesse ponto. Saúde e bem-estar, a primeira colocação de vocês se insere nesse ponto. Educação de qualidade, que passa pela luta dos sindicatos e dos professores, também se insere aqui. Igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível. Olha aqui de novo as questões sobre o mundo do trabalho, ó. Trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. Quando vocês propõem para nós que nós debatamos pobreza e desigualdade, temos aqui o objetivo 10, redução das desigualdades. O tema 11, né, o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis.
ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e, por fim, o 17º objetivo, parcerias e meios de implementação. Então, o que nós propomos, em resposta às sugestões de vocês, é oferecermos uma capacitação sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, ainda para esse ano de 2022, ou por início do ano de 2022, no planejamento de uma capacitação sobre esse tema, né, trazendo parceiros consagrados sobre esse tema, para conversar e para apresentar para vocês material crítico para a formulação de novas práticas docentes, novas práticas pedagógicas dentro de sala de aula, em cada uma das ETECs e FATECs do estado de São Paulo sobre esses temas. Então, essa é a nossa proposta para vocês e é nisso que nós estamos trabalhando, né, em reação às sugestões que vocês fizeram. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado. Como nós falamos desde o início, a nossa capacitação não é um evento, ela é um processo. E como processo, toda vez que nós terminamos uma capacitação, nós não estamos dizendo nós não estamos dizendo tchau ou adeus, nós estamos dizendo até logo, até a nossa próxima capacitação, porque nós percebemos que para vocês é um momento importante de reflexão crítica, de atualização pedagógica, e para nós é um momento fundamental, né, de capilarização da nossa produção teórica e de promover essa produção de conhecimento para além dos muros acadêmicos. Então, esse encontro é o nosso principal combustível de continuar trabalhando, continuar pesquisando, mesmo num contexto econômico tão adverso para nós que estamos na universidade produzindo ciência e tecnologia. Então, muito obrigado a todos, todas e todos, e até a nossa próxima capacitação. Um abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.